Olá, começando mais um Interação Podcast. Bem-vindo, você que está aí do outro lado e não é inscrito ainda, eu já vou fazer um convite. Se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Já deixa o seu like e não esquece de comentar. E o nosso chat está aberto, viu? É só você participar. Quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, ao presidente dos 5 comerciários Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho importantíssimo junto aos trabalhadores e levanta uma bandeira também muito importante da violência contra a mulher. Para mais informações, o site está na tela. Agradecer também ao pessoal da Pepper Blend, que estava conosco aqui semana passada. Marcinha, um beijo, amiga. Lançaram linha Amor, a gente falou de linha Amor semana passada. E a Pepper, para você que sabe, é a maior indústria no segmento alimentício voltado ao mercado adulto. Então, além de você ter produtos ali que podem trazer mais prazer na hora da sua relação, eles também têm produtos que vão trazer muito mais sabor e diversão. Para você conhecer a linha completa, é só acessar o site. Agradecer também a Embalicho, que traz aí para o mercado uma super novidade, que é o bloqueador de odores com alça. Você que é dono de casa e que, assim como eu, preza por praticidade e segurança, pensou é Embalicho. Além de você ter diversos modelos de sacos, tanto para o seu negócio, seu comércio, hotéis, restaurantes, você também tem diversos modelos para sua casa. A linha bloqueador de odores, ela vem com aroma de lavanda, o que elimina, né, o odor do lixo. Sabe aquele incômodo que às vezes você fecha o saquinho de lixo, é tanta coisa ali dentro que vai com aquele cheirinho ruim? Então ele elimina e deixa um aroma de fragrância de lavanda no ar. E ele vem com alça, ou seja, puxou, fechou, pegou na alcinha, levou sem ter aquele trabalho de ter que ficar pegando no lixo de qualquer jeito. Ou seja, não tem como. Pensou em praticidade e segurança, pensou em Embalicho. No @ você conhece mais da marca. Agradecer também a Constrói Store, que traz muita novidade nessa coleção outono e inverno. Linha em alfaiataria com linho puro. Maravilhosa lá para você poder conhecer e deixar o seu guarda-roupa daquele jeitinho elegante para que você possa arrasar nessa estação. O @ tá na tela e o da Miox Eyewear também tá na tela, gente. A Miox Eyewear, eles trazem diversos modelos de óculos para você que gosta de óculos. Lá tem modelos polarizados, em ferro, acetato, lente com proteção UV 400, anti-risco e o melhor de tudo, R$ 99,90 qualquer modelo, envio para todo o Brasil. Aproveita, entra lá no Instagram deles e já escolhe o seu, viu? Porque esse mês eu tô indo lá, ó, já para pegar mais um, porque eu já tenho acho que uns 2 em casa da Miox, já vou pegar meu terceiro, porque eu sou apaixonada. Bom, falando em paixão, a gente sabe que quem trabalha com internet tem que ser apaixonado por rede social, tem que gostar de criar conteúdo, e quem quer começar sabe que sempre vai enfrentar dificuldades, gente, de diversos modos. E para poder falar sobre superação, as dificuldades encontradas no meio do caminho, principalmente quando a gente fala de pessoas que passam aí na internet a sua imagem, e muitas vezes a gente sabe que existe hater para tudo quanto é lado. A gente vai falar também, olha, hoje, muito importante, porque ela é criadora de conteúdo, assistente social, e ela é modelo plus size, então a gente vai falar sobre gordofobia hoje sim. Já compartilha esse vídeo com os seus amigos para que eles venham participar do nosso bate-papo, porque eu estou de frente hoje aqui com a Letícia Prado no Interação Podcast. Obrigada por ter vindo, Obrigada, amiga. Deu certo. Deu certo, finalmente. E ela falou que ela tá tímida. Tô tímida, envergonhada. Primeira vez, amiga? Primeira vez. Ah, mas você já é chique, você já foi programa de TV, já foi desfilar. É diferente a energia? É diferente, é literalmente um bate-papo, mas assim, de você sentir a energia que você pode passar para as pessoas. Ai, que sensação gostosa. É diferente, acho que o nervosismo de você entrar, por exemplo, no palco de um programa para desfilar, como você faz já. Você fez Gazeta, não foi? Sim. Acho que Band você também fez ou foi só Gazeta? Foi a Gazeta e foi a... Rede TV? Rede TV. Rede TV. Eu não sei porque que veio a Band na cabeça. Mas hoje eu não vou conseguir dar risada, gente. Eu tô sem voz. Mas me diz uma coisa, amiga. A gente já vai se rir por mim? Então pronto. Amiga, vamos lá do comecinho, porque assim, eu sei que você, antes de começar a trabalhar como modelo, você, obviamente, que tem uma história. Você é mojicruzense. Sou mogiana com muito orgulho.
vou fazer semana que vem 32 anos. Novinha ainda, que saudade dos meus 32. Ai, amiga. Apesar que eu falo que eu sou apaixonada nos meus 40, amiga. Porque já é uma outra fase, a fase da loba, né? Total, amiga. A gente já é mais decidida. Decidida, e a gente tesoura tudo que não faz sentido pra gente, viu? Porque chega nos 30, parece que eu tô numa época assim, parece que eu já vivi de tudo e ao mesmo tempo já não vivi nada. De nada. Eu falo, gente, eu tenho muita coisa pra conquistar, mas olha o que eu já conquistei. E, sabe, dá vontade de curtir tudo de novo, sabe? Assim, correndo contra o tempo. Aí eu paro, não, tem muita coisa ainda pra viver, calma. E uma coisa que é legal é assim, você trabalha como assistente social, mas você também trabalha como criadora de conteúdo e modelo. Sim. Mas antes de você atuar nessas áreas, o que você fazia? Amiga, na verdade, eu sempre soube que eu ia ser assistente social. Sempre quis. Sempre quis, assim, tava no meu coração. A minha mãe, ela trabalhou muitos anos na PAI. E daí eu cresci nesse meio, né, dos alunos, da pessoa com deficiência. E eu entendi o fazer dela enquanto professora. Mas aí eu conheci um assistente social. Quando eu percebi que era acolher as famílias, sabe? Eu aprendi uma outra vertente da profissão. Aí eu me apaixonei, eu falei, não, eu gosto de pessoas, gosto de me comunicar, gosto de estar próximo delas. E também, né, ser assistente social é a garantia de direito para todas as pessoas. Sim. Então, pessoas em situação de rua têm direito, mulher vítima de violência, né, as pessoas com deficiência. Então, a gente tem que ter um olhar mais sensível, porque não é todo mundo que, infelizmente, tem. Né? A gente sabe que o racismo tá aí, a gordofobia, preconceito no geral, Você, mesmo na área de assistente social, você encontrou algum tipo de preconceito ou não? Olha, enquanto assistente social, não. Não. Mas quando entra a Letícia, que é modelo, que ama se vestir, que ama usar um batom, usar uma roupa colorida, já tive casos, assim, de chefia, de vir e me falar assim, Letícia, olha, esse batom não, essa calça laranja não, sabe, aqui não. Então, eu me senti um pouco limitada, sabe? Quando as pessoas te julgam por aquilo que tá vendo. Mas eu sempre acolhi, nunca mudou no jeito que eu trabalho. Mas as pessoas se julgam. Isso você sentiu, então, só quando você foi exposta, vamos colocar assim, você começou sua vida pública. Sim. Antes da gente entrar nisso, porque é um tema que a gente vai longe ainda, nessa área de assistência social, teve já momentos em que você, eu acho que isso é natural, não tem como, na hora talvez você possa não ter como ou não poder expressar isso e fica com aquele nó na garganta. Mas já chegou algum momento em que você se deparou com alguma história que mexeu muito com você, que aquilo te afetou, de repente você precisou de algum suporte psicológico num profissional, por exemplo? Sim. Eu sempre atuei como orientadora social com crianças e adolescentes e meu primeiro trabalho como assistente social foi dentro de hospital. Então, o hospital é pesado, né, amiga? O hospital é muito pesado. E eu entrei em janeiro, março chegou Covid. Nossa, você tava bem na época de Covid, Na época de Covid. Eu tava dentro do hospital, assim. E hoje eu penso, se passaram 5 anos. Mas cada história, assim, de paciente, de família, tá na cabeça, assim, sabe? Porque o hospital já é algo vulnerável, que a gente já tem que lidar com a morte, que a gente já tem que lidar com algumas questões ali mais difíceis. Mas quando chegou o Covid, ninguém sabia de nada. Todo mundo em casa, usando máscara. E aqueles pacientes que realmente foi muito rápido. Hoje estavam bem, no dia seguinte já estavam com máscara de oxigênio, já entubava, passava alguns dias, falecia, vinha a óbito. E assim, era muitos no dia, assim, sabe? Era muito difícil lidar com aquilo. Isso mexeu com você? Mexe muito. E assim, quando eu fico pensando hoje, tem uma história que me pega. Era um casal de idosos, eles foram internados. A esposa internou primeiro e ele internou depois.
casal de japonês, mas não tiveram filhos. E daí eles ajudaram uma amiga que cuidava da casa para eles. Uhum. E quando a senhora faleceu, a amiga me procurou, falou, olha, um dos sonhos dela era casar. E ela queria muito ir usando esse vestido branco. Ela queria muito usar esse vestido branco. Tem como você colocar nela? E assim, era literalmente, amiga, nos sacos plástico mesmo. Não podia reconhecer o corpo. E lidando com essa situação, e eu falava, gente, mas a gente também não é nada pra... Quem sou eu pra falar que não pode também fazer isso? E daí pedi autorização e tudo mais. Daí eu consegui, não coloquei nela, mas consegui colocar o vestido junto com ela, pra ela poder ir. E entre tantos outros, assim, de fazer videochamada pré-intubação, pós-intubação, do meu celular. Porque tudo acontecendo, não tinha como gerenciar tudo isso, mas assim, de pegar meu celular, olha, os médicos chegarem, Letícia, o paciente vai entubar. Liga pra família, pra ele se despedir, pra ele se comunicar, sabe? Então, assim, foi muito difícil. Você viu o desespero daquelas famílias falando senha, sabe? Dando adeus. Acho que um dos momentos mais difíceis que nós tivemos, né? Muito, eu perdi amiga. muitos amigos. Tem uma amiga que, graças a Deus, não foi, né? Voltou. Ela participou até do podcast e contou a história dela aqui pra gente, que foi a Elaine. Sim. Mas o que você levou de lição desse pós-Covid? Porque assim, eu imagino que para quem trabalha com assistência social, tem que ter um coração muito enorme, porque tem que ter muito amor no que faz, porque é uma situação assim que você se depara com histórias complicadas. Sim. E situações muito difíceis, e você tem que ter um bom coração, você tem que gostar mesmo de trabalhar. Além dessa paixão e desse amor que você tem, o que você levou de lição pós-Covid? Amiga, o que fica, assim, de lição é que a gente depende do outro. Nós somos seres sociáveis. Então, não tem como a gente pensar em ser único nessa vida. Sabe? A gente depende do outro pra gente socializar, pra gente, né, ter uma família, pra gente ter uma relação com o outro. Então, sabe a parte egoísta, quando a gente pensa mais na gente, quando a gente pensa em ter mais sucesso cada dia mais, ou visar só o lucro. A vida não é só isso. Até porque daqui a gente não leva nada, né? Nada. Então, quando você olha assim pra essa situação... E quem não aprendeu com a pandemia, vai ficar mais difícil a vida. Porque, olha... Gente, veio pra muita gente aprender. Eu imaginei que todo mundo fosse aprender a ter um pouco também. mais de solidariedade, empatia, respeito, mas a gente viu que não é bem assim, não, né? Infelizmente. Acabou a pandemia, começou guerra, então Verdade. Não tem muito o que fugir. A vida pública, ela veio a partir de que momento? Ela já estava acontecendo fora, então antes de vir a Covid e eu ser assistente social, de fato, sabe, eu sempre amei tirar foto, sempre gostei de maquiar desde pequena, e daí eu comecei a postar nas redes sociais. E uma loja, que é a Loja Bela, que eu tenho muito orgulho de falar, que é onde eu comecei, ela me notou, a Denise, dela me chamou, Lê, vamos começar a fazer os provadores? Eu, oi, o que é provador? O que é pra fazer? Por onde eu começo? Provador é o que mais tem, mas quando a gente não trabalha com essa área, né? A gente fica, nossa, mas o que é isso? O que é pra fazer? Eu preciso falar do quê? É uma roupa só bonita? Ai, meu Deus! Então, já tava vindo. Então, eu já tava tirando fotos, já tava iniciando. Então, chegou a pandemia, eu parei. E depois, assim, ó, veio com tudo, assim, sabe? Aí chegou bem, assim. Aí veio um start muito legal. Como é que foi essa primeira experiência sua? Aliás, antes de você me contar sobre essa experiência, quando você entrou na internet, você comentou que você tinha muita paixão com maquiagem. Sim. Mas você tentou assim, como é que eu posso colocar pra você? Criar conteúdos falando sobre o que você fazia. Você gostava de maquiagem, de foto. Você falava sobre maquiagem? Você encontrou um nicho ou você só foi... deixa rolar, vou postando.
Não, assim, eu comecei a postar foto, mas eu gravava ali aparecendo. Ai, gente, eu gostei desse batom. É porque você fala bastante no story, eu gosto disso. Muito espontânea. Amiga, eu falo. Eu acho que eu até falo demais. Eu fico, meu Deus, fico passada. Eu não posso falar nada, que agora o trabalho eu não deixo, mas antes era um monte de pontinha assim no Não, meu. eu sei, eu amo acompanhar. Tipo, tomando banho, tô ali deixando pra mim Eu escutar, deixo, entendeu? eu deixo ali. Você faz assim também? Faço. É o horário que eu vejo, acompanho o pessoal, ou na hora do banho, que eu deixo lá penduradinho, Sim. rodando os stories, ou quando eu tô fazendo o café da manhã, que é o único horário mais tranquilo pra eu realmente dar atenção, porque no banho tem o barulho da água, Aí, a gente vê, mas tem hora que a Sim. gente não escuta. Agora no café não, no café dá pra gente Não, ir mas assistindo, mas primeiro eu relax. escuto meu café com Deus Pai. Ai. Não tem como. Primeira Confesso que eu tô coisa. precisando. Amiga, eu levanto da cama, antes de eu Já. falar, eu ajoelho, Já é hábito, abro né? minha Bíblia, oro meus salmos, escovo meu dente, desço, ligo café com Deus Pai. Olha. Aí sim, eu Aí começo a ligar o começa. Instagram, deixo rodando enquanto eu vou fazendo café. Antes de me conectar com Deus, eu não fluo. Tem que ter ele primeiro na minha. Porque pra ele que eu entrego, né? É. Você tem alguma rotina assim também? Eu tenho, mas assim, é que eu acordo cedo pra ir trabalhar. Então, assim, hoje, mas assim, a primeira coisa, eu acordo, desperto, já faço uma oração, uma Ave Maria, um Pai Nosso, e eu tenho mensagem diária na minha penteadeira. Então, eu leio antes de sair e tal, e vou. Leva uma mensagem. Eu sou mais essa rotina, assim, de ficar mais calma, de ter esse momento de oração, é mais à noite, quando eu À vou dormir. noite. Aí eu procuro tá mais zen, sabe? Quando o ânimo já tá mais calmo, já tô em casa, o ritmo diminuiu, o barulho também. Ah, porque barulho incomoda, né, gente? Incomoda. E eu já acordo correndo, sabe? Você acorda Já acordo mas você acorda agitada agitada porque você perde a hora? É porque só pode acordar agitado que perde a hora, né, gente? Eu sou mestre em assim, fazer isso. Eu Quando eu vejo, eu já tô. Não posso rir, gente. Não posso Quando eu rir. vejo, eu já tô Você já tá. atrasado. Eu coloco. Geralmente eu levanto em horário normal, 5 horas da manhã, 5:30. Ultimamente tô levantando 8. Esses dias eu levantei, era quase meio-dia. Ai, que delícia. Mas tudo bem que eu não tinha nada agendado. Eu sou boa de cama, eu gosto de dormir. Você gosta? Gosto. Eu não gosto de perder a manhã, que daí eu fico irritada. Porque eu tenho que ter o processo da manhã, levantar com calma. Entendi. É o horário do café 7 horas. O horário do almoço é Bonitinho. meio-dia. Eu tenho minhas pausas, sabe? Aham. Capricorniana. Ah, então. Então eu tenho aham. tudo regradinho. Fugiu disso, eu fico transtornada. Ali nas caixinhas, É. né? Mas aí você começou, vamos voltar lá, que senão a gente vai fazer tricô. Total. Você começou a postar os conteúdos, fazer seus stories, ela te notou. Como é que foi essa primeira experiência sua de provador? Porque pra você poder entrar no provador, você tem que entender daquilo que você tá falando, da peça, da Sim. costura, do detalhe. Sim. Como é que foi isso pra você? Foi muito diferente, porque assim, uma coisa é eu ir vestir roupa, provar roupa, eu cliente, eu Letícia pra comprar alguma coisa, né? Outra coisa, outra experiência é quando eu vou como influenciadora. Nossa, porque muita gente confunde o nosso trabalho como vendedora. É alguma coisa que a gente fala muito. Influenciador, criador de conteúdo não vende. Não vende. O vendedor tá na loja. E eu acho que a ânsia de querer fazer acontecer e também inexperiência, a gente acaba achando e confundindo também. Porque automaticamente eu entrei e falei, nossa, tem que vender, eu tenho que, né, É trazer resultado. trazer resultado, sabe? Eu ficava assim, eu falava... E depois eu fui entender que não, é um processo, você precisa ter constância, né? O nosso trabalho é isso, de constância. Então, quando eu vejo, mas assim, eu adoro colocar roupa, experimentar roupa. E É o que você mais gosta? ai, amiga. Tem umas que dá vontade de levar embora e Não. devolver mais. Sem correndo. Não é? Mas é que eu vou levar, pode separar. Por favor, E porque quando olha... você prova todas e aí você tem que escolher? Nossa. Acontece com você? Muito. Todas as vezes que eu faço um provador, acontece. Eu me perco nas roupas quando eu vou lá na Constrói, eu nunca sei o que eu levo. Nossa, amiga. Mas Nunca você sei. escolhe bem, eu vejo. Ah, mas ó, eu tenho Você lá. escolhe Lá bem? eu tenho a consultoria do Fagner e do Ah. Geraldo e das meninas lá. Então, eles vão lá, eles me colocam tudo certinho Tudo. ali. Ó, isso daqui combina com isso, você pode usar com aquilo, combinar ali. Esse que Já. você tá querendo já é mais assim, porque você sabe que você deixa eu ando mais social, né? Sim, Eles já é que- você, né? É meu. Mas eles estão me mudando, estão Ó, moldando eu tenho essa, percebido. né?
Eu tô gostando mais de saia, vestido, Então. macacão. Macacão até que eu gosto de usar já faz um tempo. Já usava mais. Agora, assim, dependendo da roupa, tipo cropped, imagina eu usar cropped, gente. Fui usar cropped esses dias. Adoro. Mas com tudo. O assunto é você. Como é que você faz nessa hora aí? Bom, você tá lá, você tem que escolher, você tem que falar como é que foi esse aprendizado, essa linguagem que você tem que usar para poder indicar para os seus seguidores aquilo que você tá apresentando, porque você tá, a partir do momento que você indica, você falou, né, o ato de influenciar, você tá influenciando, não é que você vai fazer com que a pessoa compre, você vai despertar o desejo. Sim. Como que foi esse aprendizado para você, porque hoje você faz diversos provadores. Sim. Como é interessante, né, quando entra na questão de eu ser plus, né, de eu ser uma mulher gorda, eu sempre fui mais gordinha, né, sempre tive esse parâmetro. Mas quando eu comecei a postar os provadores, vieram comentários de mulheres. Nossa, Letícia, tem tamanho maior? Tem, gente, é pra isso que eu tô aqui, né? Tem tamanho maior. Aí eu acabei entendendo o que as peças têm para poder contribuir para aquele biotipo, né? Porque não é fácil também a nossa modelagem, apesar que mulher real, mulher brasileira, a gente tem peito e bunda. Sim, não tem como, Não gente. tem como, a gente tem. Total. Então, assim, quando a gente pensa nos padrões, não tem, porque a mulher real é isso. Então, nos provadores que eu estava ali mostrando, vinham esses comentários. E eu ficava mais intrigada, nossa, esse tecido é mais maleável, vai ficar mais confortável. Se fica confortável em mim, então vai ficar confortável na mulher que é mais gordinha, né? Uma mulher plus. Então, eu fui entendendo ali essa dinâmica de como fazer esse provador. Porque assim, quando eu comprava a peça, eu tive problema por exemplo, de uma calça rasgar no meio da coxa. Sabe, esses problemas? Então, eu falo, caramba, né, o outro, né, a outra pessoa, a mulher que tá vendo, eu quero que ela se sinta confiança de ver, de superar essa barreira, né, de encontrar uma calça que não vai ceder, a calça jeans não vai rasgar, ou um linho não vai rasgar facilmente, sabe? A gente vai encontrar peças que vão realmente ficar bem no nosso corpo. Então, foi uma junção de coisas, assim, sabe? De aprender os tecidos, a modelagem. Estudar, né? Sim, estudar. Porque é muito amplo. Quando a gente vai ver, você falou do G e tal, da Constrói, e hoje eu gravo, assim, passando da loja Bela, que era uma moda mais modinha, depois eu venho já pra moda, como fala? Boutique. Então, você vê, assim, e a Rê, que ela... É uma transição também, né? De um estilo pro outro. Sim, eu cresci nisso tudo também. A Letícia, eu sempre fui mais romântica, sempre gostei de vestido, meu estilo é esse. Então, assim, eu usava outras peças quando eu tava começando. E a Rê se tornou uma grande amiga, né? Tô junto com ela aí uns quase 3, 4 anos. Bastante tempo, né? É bastante tempo. Acho que eu te conheci lá, não foi? Foi. A gente se conheceu lá. Através da Rê. Foi. Mandar um beijo, saudade, faz tempo que eu não vejo a Rê. Eu vejo ela só pelo Instagram. Não, precisa ir lá, amiga, porque olha, a loja é com 50%. Pensa. Ai, tá vendo? Nossa. Ó o merchan. É o merchan. Aproveita. Mas assim, nisso a Rê também me acolheu, porque a Rê sempre gostou de moda, mas assim, a nossa proximidade foi que ela era uma mulher gorda, fez a bariátrica, né? Então a gente sempre conversou muito disso, e ela sempre viu, como fala, o meu potencial. Ela sempre foi muito acolhedora, sempre. Né? Ela via a Letícia, que é hoje, talvez... Falte um pouco, mas assim, uma Letícia mais mulherão, mais sexy, trazer esse meu lado, sabe? Mais elegante, sabe? Então, ela se tornou uma amiga por conta disso. E daí eu venho entendendo também o meu corpo nesse processo todo, né? Que ele não me limita. É claro que a gente pensa na saúde com toda certeza. Mas a gente entende que ainda é sobre o seu corpo, não me dá o direito de falar dele.
né? Então a gente eu venho aprendendo muito durante esses anos todos. Você comentou que você recebeu muitas mensagens de seguidoras para poder saber sobre os produtos que você divulgava. Sim. Mas nesse aspecto sobre gordofobia, você recebeu alguma mensagem te atacando por você estar fazendo provador e se expondo ali? Já tive comentários bem... Tanto que eu nunca respondi, na verdade. Pra quem me conhece sabe que a minha vontade é de falar mesmo. Esfregar, assim, ó, o que eu quero falar nas redes sociais. Falar, gente, peraí, vem cá. Mas, assim, aí eu penso, eu não vou fazer isso porque eu vou dar ibope pro outro. Então, não vou perder meu tempo nem de mencionar a pessoa. E tem desgaste emocional também, porque dá preguiça, né? É muito grande, dá, amiga, não vale a pena. Você não chegou a bloquear nenhum tipo de mensagem no Instagram? Porque dá pra você bloquear frases, palavras. Sim. Não, aí eu bloqueio. Que eu falo que é o filtro psicológico, né? Porque aquilo fica martelando, né? Uma vez quando a gente lê, fica martelando, parece que aquilo é real, parece que aquilo, né, diminui a gente. Então, hoje eu bloqueio mais. Hoje eu tenho esse filtro, vou bloquear, acabou, passou. Mas já ouvi comentários assim, né, tá muito colado no seu corpo, essa peça não é pra você, não te favorece, mulher gorda não tem que usar cropped, por que você tá usando saia de couro justa? Não tem que tá usando. Nossa, e o povo palpitando mesmo. Além de atacar, né? Além de atacar. E já tiveram comentários pra mim assim, Letícia, você não troca a capinha do seu celular? Daí, ali, isso pra mim foi um choque, porque eu falei assim, gente, é uma capinha que ela dá pra mim usar, não tá amarelada, não tá com defeito. Aí ali me tocou porque eu falei assim, gente, reparam até nisso, sabe? Não é sobre isso, sabe? Eu que tô ali, sou outras coisas, tô falando de outros assuntos, mas as pessoas olham e reparam, sabe? Falam por falar, falam sem saber. E aquilo, assim, mexeu de certa forma comigo que eu falei, gente, é tão pequeno, sabe? Não é algo... Isso mexeu mais com você do que os comentários que você recebia? Do que os comentários que eu recebia. Porque... Você se sentiu invadida. Me senti invadida, amiga. Porque eu falei, gente, como que a pessoa se deu ao trabalho de reparar nesse detalhe tão pequeno? Por que incomodou ela isso? Se ela tá reparando, o que mais que ela pode falar? O que mais ela pode pensar de mim? O que mais ela pode... Sabe? Então, ali eu falei, caramba, graças a Deus, esses comentários mexem comigo, mas eu sempre fui blindada, porque assim, eu sempre cresci num lar que a minha mãe, né, meus pais, Letícia, você é linda do jeito que é, sabe? Apresentação de escola, teve uma vez que a gente foi apresentar a música do Tarzan, que tinha os animais. Ai, meu Deus. Eu fui a coelha. Ai, meu Deus do céu. E pensa, eu usando branco, toda branca. E na época... Quantos anos você tinha? Amiga, eu tinha o quê? Os meus 15, 17 anos. Novinha, adolescente, no ensino médio. E pensa, naquela época, assim, hoje eu penso, nossa, eu comprei roupa branca, porque quando me falaram, Letícia, você vai ser a coelho. Mas, nossa, eu vou ter que usar branco, e branco marca, e branco engorda. Como que eu vou usar branco? Um monte de coisa na minha cabeça. Mas, assim, sabe, ninguém reparou e tal. Eu falei, não, vou comprar. Comprei um shorts branco, uma camiseta branca, fui de branco. Fui a coelha e amei. Você já sofreu bullying na época de escola, alguma coisa? Porque quando eu era mais nova, eu era gordinha. Sério, tanto amiga? Que eu tenho a marca do efeito sanfona, porque assim, eu tinha uma época que eu tava muito gorda e tinha uma época que eu emagrecia. Então eu tenho marca até hoje do efeito sanfona. Sabia. E é difícil, só que essas estrias de efeito sanfona são difíceis de sair. Quase zero, né? Uhum. E assim, eu lembro que o pessoal me chamava de bolota, sabe? De bola de basquete. O pessoal, tudo que eu tinha na época de escola, o pessoal falava. O pessoal só reparava na gordice, sabe? Na minha gordurinha lá. Tanto que hoje eu tento sempre manter. Se eu sinto que eu dei uma estufadinha, eu falo engordei. Já me incomoda, porque eu tenho esse reflexo do que me chamavam de bolota lá atrás. Nossa. Me incomodava. Você chegou a passar algum tipo de situação assim na época de escola?
Amiga, pra ser sincera, não. Assim, sabe? Teve alguns comentários, mas eu acho que nunca deixei passar, eu nunca quis olhar pra isso, assim, de fato, porque... E olha, por exemplo, se eu olhar as fotos de 10 anos atrás, eu tava bem mais magra e eu me sentia enorme. Como pode, né? A gente se autocritica demais, A gente se autocritica. Eu me olhava naquela época, eu me achava gordíssima, assim, muito acima do peso. E não era. Se eu pegar as fotos hoje, imagina... Tava super bem, assim, normal. Mas eu sentia, né? Porque o meu tamanho era maior do que das outras meninas. Mas tinha algum comentário, de repente, de alguma menina ou outra. Ai, porque talvez eu não servia pra ficar no time de futebol ali. Era a última a ser escolhida, né? Ai, de repente eu ficava na dança mais atrás. Mas assim, eu nunca deixei... Isso tomar mexer conta. Com você. E eu sempre tive, igual eu falei, meu pai, minha mãe, minha avó, Letícia, vai, faz, acontece. Sempre apoia. Sempre apoiou, usa batom mesmo, faça o que você gosta, se joga. E daí, na época, assim, um grupo de amigos também. Então, assim, me viam como pessoa, não só pelo meu tamanho. Então, nunca deixei, assim, esses comentários interferirem. Então, assim, graças a Deus, eu tenho uma autoestima boa. Ai, que desde bom, amiga. sempre. É o que eu falo. Quando a gente se ama e a gente já se aceita, que é o amor próprio. E eu, independente do jeito que eu tiver, se eu puder cuidar de mim cada vez mais, melhor. Né? Sim, como você com falou, certeza. A gente sempre pensa na saúde. Sim. Mas eu me aceito do jeito que eu sou e é o que mais importa, que o outro pensa. O problema é dele. Fala sobre ele, não fala sobre a gente, né, amiga? Com certeza. Nesse período que você vem trabalhando como criadora de conteúdo e como modelo também, você sentiu algumas barreiras em alguns momentos com contratantes, com espaços, eventos, talvez por preconceito mesmo, ou por uma falta de, por exemplo, aceitação de uma profissional que só fala de moda, por exemplo, para um determinado, porque a gente sabe que tem muita panelinha. Você se sente excluída também nesse aspecto? São 2 perguntas que eu quero que você me responda. Uma, a questão de você sentir o preconceito mesmo, nessa área que você hoje atua, né, que é como modelo, criadora de conteúdo, e se você se sente excluída, se a gente for puxar em relação aos demais criadores de conteúdo, vamos falar da nossa cidade. Olha, eu sinto esse preconceito, porque hoje as marcas me procuram. Letícia, é você que eu quero, né? Você é autêntica, você fala você é uma mulher plus, é o perfil que a gente quer inovar e levar para nossa loja. E muitas falam, amiga, olha, eu quero levar porque as mulheres estão pedindo. E daí, quando eu chego, gravo, depois não me procuram mais. Aí eu falo, oi, tá tudo bem, tal, vamos marcar de novo um provador, fazer um trabalho. Ai, Lê, não trabalho mais com plus. Que estranho. Não sei o que acontece. Muita marca me procura, dizendo que as mulheres pedem, assim, que é pra me divulgar, pra depois mostrar. Que faz. Depois que eu faço, é um segmento que, assim, não querem continuar, sabe, parece com isso, porque é difícil atender esse público. Porque, assim, muitas mulheres vêm, por exemplo, acham ainda que precisam daquelas estampas antigas que vai acomodar bem. Então, assim, ainda a gente tá aprendendo como se vestir também, né? Hoje, peças pro nosso tamanho e bonitas e fashion moderna são as exceções. Porque quando a gente vai, por exemplo, numa fast fashion de shopping, amiga, o que a gente encontra pra gente? É difícil, né, muito amiga? difícil. Então, a gente tá aprendendo ainda a vestir moda, a usar moda. Comparando a muitos anos atrás, hoje ainda você encontra mais opção, mas Sim, antigamente ainda era mais difícil muito encontrar difícil. peça, né? E assim, vendo o lojista, muitos que não se empenham para que isso aconteça. Porque isso também tem que se manter. Não é só levar a falar que eu sou plus, eu tenho um tamanho maior e não saber atender quando uma mulher plus realmente vai lá. Sim.
Porque não é, né, não é só vestir, mas e a autoestima dessa mulher? Na verdade, não é sobre oferecer o produto ou serviço, é sobre você saber acolher e atender. É isso. É sobre isso. É isso. Então parece que eu sinto que afasta um pouco as pessoas, sabe? Assim, os lojistas não querem tirar esse tempo para isso. Querem, eu levo plus, trago plus porque quero um retorno, mas não dá continuidade, assim, sabe? Aí você fica... Aí sabe quando eu falo, gente, será que o problema sou eu? Ou será que o problema é dele? Sabe? Ou será que tá acontecendo? Aí eu fico... Você nunca recebeu um feedback de uma seguidora que foi numa loja que você divulgou e de repente falou que o atendimento foi péssimo e que ela agradeceu? Porque pode acontecer. Já, amiga. Então, assim, ou que a peça cedeu, sabe? Abriu, sabe? Então, assim, e o acolhimento ali é tudo, tete a tete, sabe? Faz toda a diferença, porque, assim, aqueles primeiros segundos que a gente se sente acolhido ou não, é o retorno que depois vai ter, se ela volta ou não. Então, muitas ali já é barrada naquele momento. E você tem tamanho XG? Olha, tem, mas são só essas peças. Sabe? Não, tem essas peças. O que você tá pensando? Vamos se dar uma chance? Vamos fazer diferente? Né? Vamos, né, explorar mais o seu estilo? Não tem, muitos não querem. Então, hoje trava muito isso, sabe? E eu tenho um evento semana que vem pra ir da Sephora. Na Masterclass da Sephora. Eu tô muito feliz, tô entre as influenciadoras convidadas desse nicho de maquiagem pra poder ir. E eu tô muito feliz. Parabéns. E assim, amiga, um sonho, assim, sabe? Você sabe? acha que as meninas ficam tudo doidas, ainda mais quando você fala de você forrar misericórdia. Você forrar, amiga, pensa. E daí eu fico pensando, gente, porque assim, eles olham o perfil e tudo mais. Eles fazem uma análise, uma análise. E se olham, é porque assim... eu também não quero estar sozinha nessa, sabe? Aí eu tô com receio. Será que só eu, de mulher plus, vai ter lá? E com certeza, acredito que sim. Ou não. Ou não. Espero que já tenha evoluído muito para que, né, a gente ocupe espaços aí muito grandes. Mas ainda assim limitam a gente. Você falando sobre limitação, ficou pendente aquela outra pergunta que eu fiz. A gente sabe que nesse mundo de internet, infelizmente, existe a famosa panelinha. Você se sente excluída de alguma forma, talvez do grupo de principais influenciadores da região, ou de alguns eventos que só esses que são mais conhecidos fazem parte? E, poxa, tem tantos outros legais que eu acho que deveriam estar no evento, porque eu acho que quanto mais gente trabalhando ali na divulgação, melhor, porque a gente pensa, né, no retorno de visibilidade. Você se sente, de alguma forma, excluída? Sim, amiga. Vendo hoje as influenciadoras, né, no geral que a gente tem aqui na região, igual eu falei, muita marca me procura, mas na hora de contratar, vai optar por aquela outra influenciadora, que hoje eu tô indo para quase 12, 13 mil seguidores. Vai optar para outra influenciadora que tem mais seguidor e que é aquele que a gente denomeia que é aquele nicho padrão, né? Que é o tamanho padrão, que também fala de moda, beleza, mas assim, outras vertentes, outras realidades, porque assim, eu sou o que eu sou, né? Eu sou assistente social, então hora eu tô gravando no metrô, hora eu tô gravando no carro, aí eu tô fazendo provador, aí eu tô indo na Sephora. O story dela é muito legal, porque assim, cada hora você tem um momento do seu dia. Isso é muito aleatório. Isso que é legal. Eu adoro aleatoriedade, gente. Eu sou aleatória, né? Isso quando até acontece de você, às vezes, fala, hoje eu não vou postar, não quero ver internet. Já te deu um surto de tipo... Já. Não quero internet. Já. Eu tava assim, eu casei há pouco tempo, mas com ele veio o receio de me afastar um pouco, porque eu falei, já é tanta pressão de fora, externa, a expectativa do outro e tal. Eu falei, eu não queria aparecer, sabe? Eu queria ficar
quieta, sabe? Porque eu falei, eu vou ficar mais vulnerável ainda, porque vão que eu tenho que falar que eu tenho que fazer de tal jeito, vão falar que o meu vestido tem que ser assim, tem que ser assado. E o povo palpita mesmo. Muito! O povo acha que só porque tem celular na mão pode falar o que quer, né? É verdade. Aí parece que é quando, como que é? Extravasa, sabe? Aí parece que quando tem coragem, porque assim, difícil vir falar na nossa cara, né? Ah, não, meu amor, por trás da tela todo mundo fala o que Todo quer. Todo mundo vira um leão, só né? Só que esquece que tem lei pra internet, viu, gente? Cuidado com o que vocês falam. Não dá pra sair assim, falando do jeito que quer, não. Hoje a internet não é mais terra sem lei. Não. E tem que cada dia ser mais fiel a isso, porque as pessoas extrapolam demais. Então, esse momento foi quando eu falei, eu quero ficar mais quieta. Eu achei que você ia falar que você ia ficar quieta, porque você casou e queria dar atenção pro marido, que talvez ele ia querer um pouco mais de atenção. Também. E talvez, sei lá, né, tem marido, meu ex-marido não gostava muito que eu mexesse com internet, enfim, uma longa história. E aí, ele de repente fosse falar assim, Letícia, agora a gente casou, eu acho que você tem que focar mais no seu trabalho, vamos focar na casa, vamos trabalhar junto, crescer junto, algo desse tipo. E não, você falou que foi por causa que você não queria se expor. Eu não... E eu achei legal, porque esses dias a gente falou sobre a questão de exposição, né, a Renata Fantarelli estava aqui, a gente falou sobre isso, porque às vezes ela sai, ela grava tudo e ela não posta. Ela posta 1, 2, 3 dias depois o que aconteceu lá atrás. Justamente para não ter aquela coisa do postei agora, fiz a marcação do espaço, e de repente tem um doido na internet que tá lá sabe, stalkeando e vai atrás de você. É verdade. Eu, esses dias mesmo, eu comecei a bloquear uma parte, porque eu me senti invadida. Fiz até um store, falei, eu nunca tive esse negócio de close friends. Mas eu vou começar a criar close friends para algumas coisas específicas, porque eu tô me sentindo invadida. E só tem coisa que não tem como a gente divulgar em outro horário, amiga. Tem coisa que tem que ser na hora. Então, eu tô acostumando sempre agora a levar alguém comigo pra eu não ficar sozinha. Sim. Já aconteceu com você de uma situação dessa? Foi por isso que você não quis aparecer? Não, foi mais receio mesmo dessa exposição. Mas, assim, ainda não senti essa pressão do hater, aquele que fica assediando, que é aquele que é maníaco. Assédio você nunca recebeu? Assédio nunca. Graças a Deus nunca, assim, sabe? Mas, até porque o Júnior é muito parceiro, né? Quando você falou assim, ele acha que eu vou ser atriz da Globo amanhã, vou me contratar. E se acontecesse, ele apoiaria? Pensou? Vai que a Globo chama você lá, será? Já pensou? Pensou? Imagina, você acha que não? Apoia, imagina, vai comigo junto, Você conhece? Tem sonho de atuar, amiga? Ele vai atrás? Não, ele é mais contido, mais sério. Não, mas ele vai com você, não vai deixar você sozinha. Não, aí vai emenda junto. Tem sonho de atuar? Amiga, de atuar eu nunca pensei. Nunca pensou? Nunca pensei. Nunca fez teatro, nada? Não, eu fiz na escola, assim, brincando, né, de falar em frente às câmeras. Então, por exemplo, quando tinha seminário na escola, eu gostava das câmeras ali, mas de falar, assim, de atuar... Conteúdo com roteiro, essas coisas, você nunca fez de atuação. Nunca fiz, amiga. Nunca se viu fazendo. Todo mundo fala que... Eu falo, nossa, gente, eu acho que eu sou muito expressiva. Apesar que não, você fez campanha para uma empresa grande. Sim. E você precisou criar alguns roteiros para você divulgar. Sim. E essa foi uma experiência diferente para você. Foi. Quando, nesse nicho de maquiagem e tudo mais, eu conheci a Feira da Beauty Fair, nunca tinha ido. E eu fui na Feira da Beauty Fair, mas eu fui como visitante. E lá a gente fica... enlouquecida, porque você ganha os presentes das marcas, você ganha, né, os kits. Ganhava um batom, mas assim, pra mim, eu já achava o máximo. Eu falava, gente, ganhei um batom, sabe? Já tava me sentindo. E daí, eu ganhei um kit da Eco Cosméticos. E eu comecei a postar todo dia, porque eu usava, gente, esse produto é bom, e realmente eu amei. Então, eu postava ali... gravava, uso isso pro meu dia a dia, que não sei o que lá. Aí a marca me chamou, Letícia, você foi convidada para fazer parte do time Mágico Eco, para você vir aqui conhecer a nossa sede no Rio de Janeiro.
Daí eu falei, não, é golpe. Me chamaram pra Instagram ainda. Eu falei, não, imagina. Me chama no WhatsApp, tá bom. Pra mim, não é real não, né? Deve ser, sei lá. Foi real. E daí eles me chamaram, tanto que foi uma experiência incrível, tanto de modelagem, porque assim, a gente gravou mesmo a campanha, a marca selecionou 7 influenciadoras. Olha, e você era uma das 7. Mas assim, várias se inscreveram, sabe? Eles abriram, tipo, essa seleção, aí dentro dessa seleção eles foram selecionando, mas tipo, de milhares... Eu tava lá, amiga. E olha só que coisa, né? Tem gente... Assim, obviamente, conforme você vai crescendo, você não divulga nada de graça. Você não fica ali mostrando o produto. Sim. Até porque é seu trabalho, né? Você tá divulgando a marca não tá dando nada pra você. Mas foi numa dessas que, inocentemente, você despertou o interesse da marca trabalhar com você. E daí, eles me chamaram. E daí, é igual você disse, assim, eles passam roteiro. Sabe quando vem um stylist e fala assim, olha, vamos escolher as roupas, o que vai ficar melhor, o que vai em frente à câmera, o que vai combinar com o produto. Posiciona o produto desse jeito, de tal jeito. Eu falo, gente, a Ju Coutinho, que é a fotógrafa que tira foto dos artistas e tal... Ela que fez a nossa campanha. Olha que legal. Então, assim, ali também foi outra virada de chave na minha vida, sabe? E daí veio a TV. Mas, assim, na TV eu falei uma vez. Foi em qual programa? Foi na Gazeta, não foi? Foi na Gazeta, que foi no Mulheres. E daí não tava combinado, era só eu entrar, modelar, né, tá ali fazendo close. Só que a apresentadora falou, não, vem aqui, Letícia, vamos sentar junto com a mulherada, porque já tava falando de plus size. E daí de tendência. Aí falou, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Gelou. Gelei, amiga, ao vivo ali, dá um microfone, e agora? Irmãozinha. Assim, várias câmeras pra onde eu olho. Como é que surgiu esse convite? Você achou também que foi golpe ou não? Não, na verdade, quem me levou pra TV foi a Suelen Sartorato. A Su, nossa, eu conheço a Su de trilhões de anos. A Su é maravilhosa, né? A Su, ela comprava comigo quando eu trabalhava numa perfumaria de importados lá no shopping. E ela tinha dificuldade em achar uma base. Olha. Eu fui e apresentei uma base pra ela, assim, surreal. Agora eu não lembro se era La Prairie ou era Dior. Nossa. Mas enfim, ou Lancôme, foi uma das 3. Acho que foi lá pra Rir. Passei toda, ensinei a camada, como que passava pra ela, porque era uma textura diferenciada, porque ela tinha tratamento. Então tinha uma forma certa de passar. Ela não voltou lá depois pra comprar, e depois, vamos fazer de novo aqui pro internet. Nossa, ela foi. Olha, eu falei que eu conheci ela. E eu falava pra ela, amiga, você vai crescer tanto. Ai. Foi ela que te levou, então. E foi ela que me levou. A Su e autêntica também, Ela né? Também sempre me falou, Lê, eu vejo potencial em você, quero, né? E daí ela que me levou. Daí eu fui a primeira vez tímida. Já fui 3 vezes pra TV. Mas assim, confesso que eu gosto. Você gosta? Eu acho que agora assim... Agora já pisou ali, não agora quer mais sair. Já se viu apresentando alguma coisa? Ou isso é uma coisa que nunca passou na sua cabeça? Apresentar um programa, fazer um programa de moda, um quadro, algo do tipo? Nunca passou na sua cabeça? Depois que eu senti a TV, sabe, assim, como é o bastidor, como é a dinâmica, eu falo, caramba, acho que seria legal, de repente, eu falar, sabe? Eu acho que eu teria coisa legal pra falar, pra apresentar. Eu até que me vejo, assim, sempre, na verdade, antes de eu pensar em fazer serviço social, jornalismo tava na minha lista. Aí você não fez jornalismo. Não fiz jornalismo. Olha como pode, né? Não fiz, mas assim, hoje eu, Letícia, mais nova, mais jovem, é claro que minha idade não impede de fazer nada. Mas, jornalismo, assim, sabe? Jornalismo é uma coisa que você faria. Faria. E por que você já não pensa em estudar, então? Pensou? Olha, quando eu fiz psicologia, eu mudei pro jornalismo, que eu não aguentei, eu vinha da passarela. Nossa. Caí na psicologia, aí fui parar num estúdio pra levar um trabalho pra uma amiga lá na faculdade, que eu ia falar o nome da faculdade já. Quando eu entrei, eles estavam gravando, que eles estavam fazendo coisa de jornalismo lá, né? O telejornal, sei lá o que era.
Aí eu falei assim, não. Aí eu não vou voltar pra sala, fiquei lá, Olha! acompanhei tudo. Aí eu fui lá e mudei. Mudei. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá vendo? Eu acho que a vida vai dando alguns, sabe, alguma... Como pra gente esfrega na nossa cara, né? Tipo, algumas coisas. Quem sabe? Você já sentiu em algum momento da sua vida, em algum dos trabalhos ou oportunidades que possam ter aparecido e que de repente você não aceitou, que teve a mão de Deus ali te orientando para que você não fosse? Ai, amiga, já teve uma situação assim que até com vieram depois marcas grandes, sabe? Mas sabe quando vem aquele sentimento assim, não, Letícia, não faz? Primeiro pela dinâmica, porque assim, eu divulgo o que eu gosto também, né? É isso, eu não sou uma vitrine, assim, eu procuro só mostrar o que eu uso, o que eu indico. Mas a gente acaba se perdendo porque a gente quer trabalhar, lógico, vem um monte de marca, mas sabe quando tem que bater o propósito? Sabe, de olhar no olho de quem tá gerenciando, de quem te chama para o primeiro contato. Olha, Letícia, vamos vir, vamos conversar, sabe? Porque sabe quando não dá match, você fala, não bateu. Como que eu vou divulgar uma coisa que, tanto do produto, quanto de quem tá gerenciando, sabe? Você fala, não preciso. Já teve indisposição com algum cliente? Graças a Deus, pelo que eu saiba. Não. Mas já bateu o olho em Gente, alguém me deu que feedback. Mas já bateu o olho em alguém que não foi cafuça, com certeza. Já. Que isso é natural, gente. Que sempre tem umas pessoas que são as bênçãos, né? Não, e assim, quando a gente fala de influenciador da região, assim, amiga, fala sério, não sei o que você pensa, o que você acha, mas o pessoal metido. Você sabe que é a primeira impressão que a gente tem que realmente é. Mas depois que você conhece, não. Eu também, quando eu comecei, eu também achava, tinha uma visão torta de muita gente. Hoje eu tenho vários influenciadores aqui que são amigos e que também fazem parte do meu casting. Você conhece todo mundo. Conheço. Então, assim, eu vi por trás da câmera a pessoa de verdade, entendeu? Então, assim, aqui é o que eu falo. O que eu sou aqui na sua frente. Sim. Eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar. Eu não sei ser diferente. Sim. Tem pessoas que criam personagens na internet, que é o que engaja. E eu não me vejo criando personagem. Eu tenho até preguiça de fazer isso. E é sobre isso, assim, sabe? Quando eu falo disso, você olha para a vida da pessoa. É claro que hoje em dia, quando a gente pensa nas redes sociais, você olha para isso, porque assim, é fácil falar de alimentação saudável, sendo que eu acordo às 7 da manhã, a minha empregada já vai ter feito o meu café da manhã, eu vou pra academia, vou pro spa, faço o meu cabelo, volto pra casa, apareço linda e perfeita na internet, sabe? Mas é uma vida que é pra poucos, sabe? Não é uma vida que é real, que é a realidade de muitas pessoas. Não é a minha. Sabe? Então, muita gente cria isso, essa coisa ilusória, sabe? Aí eu olho pra alguns assim, eu falo, sabe? Tipo, ou então caracteriza esse personagem, sabe? E de divulgar, tô viajando, tô fazendo acontecendo, tô gravando tal publicidade. Tipo, tá lá fazendo empréstimo na Marisa. Acontece, todo mundo tem uma vida por trás, né, amiga? Não tem jeito. Eu conheço cada história. Eu imagino. A gente conversa no off. Eu conheço muita história, viu? Ai, meu Deus. Eu conheço muita história. Me conta. Não posso. Me conta. Uma coisa que o capricorniano tem. Morre com segredo. Sigilo, a gente morre com segredo. Mas você pode contar o que você quiser. Daqui não sai. Eu sei. Falar em não sair, o que você pensa, né? O que você pensa dessas pessoas que na rede social se apresentam de uma forma, às vezes, muito simpática e que quando você, de fato, tá pessoalmente, é totalmente o inverso, é uma pessoa antipática. Porque tem a diferença da pessoa tímida, tá, gente? Sim. A gente percebe, a timidez é aquela, por exemplo, que você já corta, já quebra isso com a pessoa, porque você vai conversando, vai se aproximando, você vê que ela
Mas aquela pessoa, e quando você me perguntou disso, me veio agora na cabeça que as pessoas olham torto, assim, tipo, ai, de repente de gravar comigo, ai, é plus, assim, tá gravando. Ai, você sente isso? Ai, amiga, sinto, assim, eu gravei uma publicidade para a campanha Dia das Mães, muitos anos atrás, né? E a pessoa olhou pra mim assim, tipo, ai, a Letícia, gente, ela é plus, tá? Linda, perfeita. Ah, ela ainda falou assim? Linda, perfeita, né? Ela é bonita desse jeito. E daí, depois que ela terminou os stories, não veio falar comigo, nada, assim, sabe? Eu falei, gente, é por conta disso, assim, sabe? Porque tem esse preconceito mesmo, sabe? Nossa, e é tão ridículo. Amiga, isso, existe. Amiga, você tem que ter um bom psicológico mesmo pra poder lidar com isso, viu? Porque não é fácil. Mas, assim, são essas coisas pequenas, assim, sabe? Eu tenho muito mais a agradecer a não reclamar do que reclamar em si, sabe? Até porque você reclama, você tá pedindo que aquilo aconteça 2 vezes pior, né? Porque quando você pede, você clama. Você tá reclamando, você tá pedindo que aquilo aconteça em dose mais dupla. vezes, A gente tá praticamente chegando no fim. Passa rápido, Nossa! tá vendo? Tá vendo? Agora, eu quero você como modelo plus size, criadora de conteúdo. A gente sabe que tem diversas meninas e às vezes até meninos que também são plus e que por muitas vezes acabam não se permitindo, né? Sim, fazer sim. como você fez. Vou dar minha cara a tapa, eu vou fazer meu conteúdo e sabe, enfrentar mesmo e fazer o seu trabalho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que às vezes se reprimem por conta desse preconceito. O que você aconselha a elas para que elas se permitam a dar esse passo e esquecer um pouquinho o que o coleguinha do lado tá falando ou o que o outro vai pensar? Olha, de mensagem, assim, uma das coisas que eu aprendi durante, né, minha vida toda é olhar para si com mais carinho. Então, se dê mais atenção, se escuta, faça por você, porque só a gente pode fazer, né, ter coisas melhores para nós mesmos, porque, de fato, o outro quer a gente bem, mas não melhor que eles. Então, faça por você, se joga, comece com pouco que você tem, sabe? Mas faça, né? Se você não tem um local para gravar, ainda não tem parcerias, ou ainda não tem marcas, né? Igual eu comecei com um produto, né? Eu mesma criei lá na minha casa, de tanto que eu gravava. Comece, né? Comece, porque quando você faz essa virada de chave, muitas portas vão se abrir. Muitas. E pode ter certeza, tem espaço para todo mundo. Há quem pense que não. Há quem ache que, né, tem que estar ali o tempo todo e tal. Não. Há espaço para todo mundo. Você vai ser visto. Até porque quem não é visto não é lembrado. Não mesmo. E não se atenta a números, né, amiga? Porque Sim. tem muita gente com 500 mil que tem verdade. muito mais views do que quem tem um montão aí, né? Sim. Enfim. Exatamente. É sobre isso. Obrigada, amiga, ter vindo. Ai, Perspectiva amei. ainda para esse ano? O que você tem aí de projeto rapidinho? Projetos esse ano? Projeto, trabalho. O que você espera ainda desse restinho de 2025? A gente já tá em maio? 2025, eu tô indo pra outra rede social, tô indo pro YouTube. Vai começar a criar conteúdo lá, que legal. Vou começar a criar conteúdo lá. Eu falei, não, agora é o momento. Já que eu gosto de falar, já que eu gosto de aparecer, falando, gravando, eu falei, vou pro YouTube. Moda ou vlog? Tudo. Tudo. Vai falar de moda, vlog, tudo. Tô explicar sentindo. porque seu celularzinho, então, tá deitado. Sim. Tá aí. Gostei, tá vendo? Gostei. Bom, já começou. Então, já comecei. Então, tá vindo uma Letícia diferente, porque assim, eu tô entrando em terra que eu não entendo ainda. O Instagram tá em casa, mas o YouTube, não sei como criar, o que fazer. Tô descobrindo. Só onde posta. que eu vou? Ai, amiga. Só posta. O YouTube é assim, só posta, deixa que flui. Que flui. Faz vídeo e faz shorts. Uma hora algum dos dois vai. Então. Um entrega o outro. É isso que eu preciso, amiga.
É sobre isso. É sobre Obrigada isso. por ter vindo. Obrigada eu, tá? Deus Que abençoe. experiência maravilhosa. Imagina, eu amei que você veio, que deu certo, que a gente tá, ó, nessa novela, muito tempo. né? Pelo amor de Deus. E vai voltar ainda, viu? Ai, que Pra arraso. contar as Obrigada. novidades. Adoro. Tá bom? Ó, a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast. E eu quero que você que tá aí do outro lado já se inscreva, se não é inscrito. Deixa o seu comentário que você achou do nosso episódio. E não esquece de ativar o sininho, tá? Porque o sininho te notifica quando chegar aí um novo episódio. Lembrando que toda quarta às 8 horas a gente tá aqui ao vivo. E deixar uma mensagem para você, claro, antes de encerrar, porque você sabe que eu gosto que você sempre reflita sobre algo. Há uma diferença muito grande entre falar, prometer e cumprir. Fale menos, prometa menos e tenha mais atitude. Quando você começar a agir, eu tenho certeza que você não vai precisar nem prometer. Você já vai ter iniciativa de fazer. Semana que vem a gente tá de volta.